Amigos, como vão? Tudo bem? Boa noite para todos, amigos da Astrologia Védica, tudo bem? Boa noite ali também no pessoal do chat do YouTube. Aliás, eu já deixei ali no chat do YouTube os links, o link da Bill. Tá me ouvindo, né, Simone? Tá, obrigado. O link da Bill, que já tem todos os links, basta você clicar. Se você quiser se inscrever, inclusive, para você ter o seu mapa védico gratuito, também basta você clicar no link da Bill. E o primeiro link, que está escrito análise de mapa, você já pode clicar, que você vai já cair dentro do grupo, e aí você já pode deixar os seus dados lá no grupo, que a Simone acabou de abrir lá. E o segundo link é o link do livro, a super oferta do livro da Astrologia Védica. E o terceiro link é o link do curso básico de Astrologia Védica, tá? Que é o curso realmente mais transformador. Apesar de ser extremamente básico, é muito transformador esse curso básico aí. Mas o livro também tem umas informações extraordinárias. Mas, amigos, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, aqui do esse PDF, que é o PDF que nós vamos utilizar, vocês vão ver depois, né? Que nós vamos utilizar para analisar o mapa de vocês. Vocês vão ver, então, que o mapa, existem quatro grandes losangos no mapa e 8 triângulos menores que, quando há garras, quando há planetas nessas bhavas, né, nessas casas, naturalmente as coisas começam a acontecer em relação aos assuntos que estão programados para acontecer no seu programa pessoal, tá certo? Além disso, aqui também, esse daqui vai ser a palavra das chaves das bhavas, né? Então nós vamos chamar de PDF número 3. E esse aqui embaixo vai ser o PDF número 5, que é as palavras-chave dos grahas, que são os planetas, tá? Então nós vamos utilizar esses dois PDFs para a gente poder analisar o mapa de vocês, tá certo? Oi. O seu áudio está um pouquinho assim abafado. Não sei se. O Leonardo me falou isso e nós testamos aqui. Eu não sei o que é que está acontecendo. Mistérios, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Não sei, acho que não melhorou nada não, né? Tá igual, né? Tá igual. Bom, eu Mas não... tá dando para ouvir bem, tá Tá dando para dando. entender. Tá Só tá dando? mais abafado, é. Tá, eu vou tentar calar a boca. Não, pode falar assim mesmo. Vamos lá então, vamos ao que interessa, que é o mapa. Vamos ver de quem que nós temos o mapa aqui primeiro. O primeiro mapa de hoje, quem que vai ser, Simone? É da Andréia Mello. Andréia, você Andréa, tá aí? Acena pra gente. Ana Paula, Andréa Melo Gomes de Lima, 25/5/83, 23 horas, 5 minutos, e nasceu em São Paulo mesmo. Só um instante, Horácio. Andréia, você tá aí? Eu acho que ela ainda não entrou, Horácio. Hum, Vamos começar pela da Ana Paula, ela tá aí já. Ana Paula, peraí. Ana Paula Lemos, Costa Lemos, 1/11/74, São Paulo também. É isso, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa dela. Hum. Ana Paula tem irmãos, né? Verificou lá? Tinha irmãos? Tenho duas irmãs. Uhum.
Perfeito. Hum. Uhum. Ok. Vamos lá, então, dar uma olhada no mapa da Ana Paula. Quem que vai analisar o mapa da... Quem analisou o mapa da Ana, Simone? É, fomos a turma de A, sempre, a né? turma, a turma toda, A né? Daiane a Daiane Perfeito. vai. Tá, pode falar, Daiane. Vamos lá. Peraí, deixa eu só tirar esse negócio daqui. Pronto, pode falar. Então, a análise foi feita pela Marina, Eduardo, Simone e eu. Ana Paula, você tem Lagna Danos, portanto, é uma pessoa de muitas ambições e que vive fazendo planos para o futuro. Mas por receber o aspecto de Shani retrógrado, é como se algo sempre a freasse e você fica impondo barreiras aos próprios sonhos e costuma impor condicionamentos e restrições também ao se relacionar. Uma coisa bastante evidente no seu mapa é o fato de ter 6 dos 9 grahas e mais o aspecto de 1 posicionados no triângulo da materialidade, indicando a sua forte relação com prazeres sensoriais, quer seja através de parceiros, viagens ou na busca incessante por realizar seus desejos pessoais. Shani está com seu Digbala máximo, retrógrado, portanto muito manifesto, e recebe aspecto de Guru retrógrado na terceira. Isso pode favorecer a questões de parcerias e grupos, e por Guru estar no Urashi de Shani, facilita a comunicação e trabalhos sociais com grupos menos favorecidos. Quer comentar, professor? Eu continuo aqui. Sim, não, você está certa. Todos os planetas dela, com exceção de Chandra, né, estão no Kama Trikona mesmo. E realmente todos os ingredientes, né, para essa questão da busca, né, pelos prazeres, seja lá através dos relacionamentos, seja através da realização dos desejos, né, já que tem tantos planetas ali na 11ª, é realmente verdadeiro. Agora, essa questão dos questões do futuro realmente também está bem forte aqui, viu? Ele aparece com bastante intensidade. Agora, tem uma coisa interessante aí, que a gente pode notar o seguinte: existe essa questão com o tempo, Daiane, que é fundamental, já que o Lagna, ele refere-se ao tempo no sentido de que a pessoa pensa muito no futuro, né? Agora, a questão aqui que é interessante é que tanto o Guru, que é o regente do Lagna, né, da primeira bhava, como o Shani, eles estão retrógrados, né? Eles estão numa posição que a gente chama aqui de Shakta, né? Ou seja, em movimento retrógrado. Agora, quando o planeta ele está em movimento retrógrado, né? Ele movimenta muita energia em relação ao fator tempo, né? Então, isso vai fazer com que a Ana tenha muitos esses déjà vu, né? Que é uma outra função do tempo, né? Ou seja, ele causa a questão de você já ter sentido, ter estado numa situação parecida com aquela, né? Ou seja, ele faz uma espécie de transição no tempo, né? Uma transporte no tempo. E você sabe que tem casos que eu vejo, a maioria dos casos são coisas que vai para o passado, né? A pessoa ela é transportada por passado, mas tem casos que eu já vi quando o Shani está numa determinada posição que ele pode transportar a pessoa para o futuro também. Então, eventualmente, você vê casos que a pessoa vai para o futuro também, através de insights mentais, né? Ou seja, através da consciência, né? Então, quer dizer que ocorre os dois fenômenos, o fenômeno de ir para frente, como acontece mais provavelmente do fenômeno de ir para trás, né? De a pessoa ir para o passado do que ir para o futuro, como você mesma disse, o Shani está muito poderoso aqui, aspectando o Lagna dela. Então, isso seria realmente
uma evidência de deslocamento no tempo, né? Mas fala, Daiane. Shani também rege a segunda e terceira e está na sétima, ou seja, as restrições e traumas que viveu na infância, Keto aspecta 2, e o sentimento que cultivou dos irmãos, talvez de se sentir excluída, foram transferidos para a forma como você se relaciona. Ana Paula, você veio ao mundo com o propósito de desenvolver um sentimento mais fraternal e coletivo, tanto que sempre é colocada nessas questões. Você costuma falar com sabedoria, mas cuidado para não achar que já sabe de tudo, principalmente nos assuntos humanitários, pois o que não podemos perder de vista é que essa também é uma casa de cama e que pode confundi-la e prendê-la muito nas questões materiais. Comentar, professor? Não, pode prosseguir, Daiane. Essa questão da. Bom, a gente vai falar mais, né? A questão das irmãs. Certo. Na Bava 11 de Tula, tem Budi, Sandi e retrógrado, Mangal, Shukra em combustão, Surya Nitya e o aspecto de Guru. Essa é uma situação complexa no seu mapa, pois em várias áreas da sua vida existe um desejo oculto por trás. Você fica o tempo todo pensando em como solucionar os problemas para concretizar suas ações. Isso seria favorável se seus interesses pessoais não estivessem sempre em primeiro lugar, pois em meio a tantos deles, pode acabar se sentindo sobrecarregada. Internamente, existe um sentimento de injustiça que a faz buscar equilibrar e amenizar as coisas à sua volta. Mas esse padrão vem de um lugar não muito positivo, pois algo da sua criança interior, na relação entre seu pai e seus irmãos, foi desfavorável. Você se preocupa muito com o que os outros pensam de você e busca por pertencimento e reconhecimento das pessoas. Esse sentimento de não pertencimento é resíduo emocional da infância. É a forma como você se sentiu em relação aos seus irmãos. Comentar, professor? Aqui não há dúvida. Por isso que eu perguntei da questão de irmãos, né, Daiane, porque os irmãos aqui aparecem como uma coisa importante, porque você falou do desenvolvimento de um sentimento fraternal, né, que é verdadeiro, realmente isso aqui está bem claro, né, ou seja, a pessoa precisa pensar mais nos outros como se fossem irmãos, né, que na verdade isso é implícito, né, no inconsciente da pessoa, só que é bom que a pessoa saiba que isso digamos que é um dos deveres da vida dela, né, desenvolver o sentimento fraterno. Mas também a terceira bava é uma bava de expressão, né, então quer dizer que a pessoa também vai buscar muito por essa questão do desenvolvimento da expressão pessoal, ou seja, como é que eu vou melhorar a minha expressão, a minha forma de me expressar emocional, verbalmente, literalmente, né? Ou seja, essa questão do desenvolvimento da expressão em qualquer item, né? Qualquer abrangência da expressão é também uma coisa importante. Então, eu diria que esses dois aí são importantes. Na verdade, são vitais, né, como objetivo central da vida dessa pessoa. Além disso que você disse também, da questão de resolver problemas, né, porque a questão de resolver problemas, já que Chandra, né, está aqui na sexta, realmente também é importante. A junção com o Ketu ali pode complicar bastante as coisas, principalmente porque o Shukra está numa situação bastante difícil ali, apesar de ele estar posicionado positivamente, né? Ele está numa situação difícil ali, está espremido, né? Entre dois inimigos dele, mesmo estando no mesmo signo, no mesmo rashi que ele rege, é uma situação bastante difícil. Combustão, né? E cercado de inimigos, né? E outra coisa que você Combustão falou, está severa ali, né? é muito severo a combustão ali. O que você falou é verdade, né? A questão
de achar, né, que as coisas não são justas, né? Isso é injusto, né? Isso é uma frase, é um mantra que a pessoa tem, né? Ou seja, você vê que há muitas das ações das pessoas, elas são feitas com base nesse sentimento de fazer justiça, né? Fazer justiça com as próprias mãos, né? Ou seja, a pessoa, além de fazer tudo isso, ela acha que está fazendo bem ainda. Assim, está fazendo bem para ela mesma, né? Porque sempre que a gente faz isso, né, é uma justificativa para a gente continuar agindo errado, né? A gente faz uma coisa errada e justifica que a gente está certo, né? Porque não é justo isso, né? Isso não é certo, isso é injusto, né? Aí a gente usa isso para continuar fazendo as nossas coisas, né? Defender os nossos interesses, né? Então isso aí essa palavra justiça, né? Ela é uma palavra que ela está, digamos, ela foi pervertida, né? Ela não está numa conotação ideal aqui, né? Então é importante entender o que é realmente justiça, né? Porque justiça, essas pessoas assim, Daiane, elas querem justiça só para elas, né? Quando a justiça não é para elas, aí já não importa tanto, né? Ou seja, a democracia só serve se a democracia servir para ela, senão não funciona. Percebe? É uma coisa automática, né, que as pessoas têm, né? Mas só que a gente, né, já conhece esse truque, né? Mas continua. Bom, com Budi Sandi e retrógrado, seu discernimento e sua criança foram afetados. Você quer se doar, dar o próximo passo, mas volta e meia se vê presa ao excesso de detalhes que atrapalham na obtenção dos seus desejos e trazem muitas frustrações. Mangal na 11 traz esse ímpeto de correr atrás dos desejos, com bastante entusiasmo, mas fica enfraquecido, pois está na bava de um inimigo, Shukra combusto. Shukra aqui faz uma sobreposição de Caracas, o planeta que rege os prazeres, na casa dos desejos, e ainda em combustão severa e próximo de Mangal. Isso mostra que para você a afetividade e a agressividade ou punição ocupam o mesmo lugar. Você criou uma associação forte nesse sentido. Talvez tenha disputado com os irmãos pelo afeto do pai, e tudo isso acabou gerando desgaste à sua própria autoestima, ao seu lado feminino tão essencial. Quer comentar, professor? Não, eu estava olhando uma coisa ali, eu concordo com isso aí que você disse, viu, Dani? O que eu estava pensando aqui é um nível de misticismo, né, da Ana. Ou seja, ela é uma pessoa bastante mística no sentido de premonições, né, de intuição, né? Isso deve ser uma coisa bem acentuada nela, tá? Isso por causa de Guru ali em Kumba e É, por o, ser gu- regente dela? o dispositor do Guru tá forte porque o dispositor do Shani, né? O dispositor do Guru é o Shani. O Shani é disposto pelo Budi, né? Então essa configuração deu para essa pessoa uma intuição, né? Uma premonição, uma espécie de conexão, né, no sentido de antecipação de fatos, né? Ou seja, essa pessoa, ela inconscientemente, ela tem essa premonição bem acentuada, tá? Bem forte, né? Claro que o interesse pessoal, ele acaba atrapalhando essa intuição, tá? Ou seja, a pessoa, se ela tivesse pensando realmente nessa questão da fraternidade, né? Aí essa intuição ela fica muito mais assertiva, né? Muito mais esclarecedora, né? Muito mais tátil, né? Muito mais perceptível, né? Mas como aqui está dando a conotação muito forte de interesse pessoal, né? Acaba eventualmente só tendo esse tipo de acesso, né? É uma benesse, é um benefício que está aparecendo aqui, tá?
Provavelmente isso daí deve se manifestar de tempos em tempos, né? Mas fala. Certo. Já Surya e Nitya indicam um lado rebelde, que pode trazer dificuldades em se relacionar com autoridades, principalmente quando essas autoridades atrapalham a obtenção dos seus desejos. Aqui, precisa entender o real sentido da espiritualidade. De que adianta fazer 1000 ações sociais quando a espiritualidade, Shinrananona, só será obtida quando abandonar os carakas de Surya Nitya, ou seja, a vaidade, o egocentrismo e a necessidade de ter afeto e de ser reconhecido. Porém, ao polarizar essa bava, colocando as necessidades coletivas acima das suas próprias, observando a real intenção das suas escolhas, agindo com sinceridade, intenções nobres e dignas, poderá ser um instrumento importante das forças superiores e ajudar coletivamente um grande número de pessoas. Quer Perfeito. comentar, Não, professor? é isso aí. Pode continuar. Chandra Ucha na Bhava 6, em conjunção com Ketu, mostra que sua mente se volta muito para os problemas. Você está sempre, de alguma maneira, envolvida com problemas. Porém, por Chandra estar Ucha, provavelmente tem uma grande habilidade em resolvê-los, e esse aspecto veio da relação com a mãe. Você deve ter cultivado algum trauma e distanciamento nessa relação e via a sua mãe como um obstáculo. Por isso, inconscientemente, está sempre sendo chamada para resolver essas mesmas questões ocultas e traumáticas relacionadas às questões familiares de outras pessoas. Porém, a associação com Keto a faz querer se distanciar dos seus próprios problemas e pode cair no padrão de não se responsabilizar e achar um culpado para tudo de negativo que acontece. Chandra dá efeito viparita, pois rege a oitava e está na sexta, ou seja, sempre que passar por um problema, por uma situação difícil, principalmente relacionado aos problemas familiares e até doenças, poderá ter um grande avanço e enorme transformação. E ao fazer isso com as outras pessoas, também consegue ter ganhos. É comentar, professor, desse Chandra aí na sexta? Eu tô achando que esse Keto, o Keto com o Chandra nunca é bom, tá? Não precisa ter dúvida quanto a isso. Só que o dispositor dele, eu acho que se depender do dispositor dele, não vai ficar tão ruim assim, viu? É claro que o efeito do medo do desconhecido, né? Isso aí é presente sempre, tá? E inclusive o medo do desconhecido que pode trazer, né, muitas dessas adversidades, né? Tipo, a pessoa começa a ter medo que não tem explicação, né? E a tendência realmente não é ficar, não é amenizar, né? A tendência é complicar um pouco mais as coisas, né? Mas eu estou achando que esse keto, no final das contas, ele não está gerando um efeito tão adverso assim como o Rahu, tá? O Rahu ele deve estar causando um efeito bem mais complexo ali na 12ª do que o keto aqui na sexta, tá? O Quieto, ele não dá um reforça aquela questão de sensitividade, estando próximo aí a Chandra? Sim, ele também poderia. Boa sacada, viu? Porque essa pessoa ela já é tendenciosa para o misticismo, tá? Ela já tem uma facilidade com assuntos dessa natureza, né? Porque você vê, né? Todos os grahas aqui ficaram em rastes aéreos, né? Então isso dá uma. Fica mais intensificado ainda a conexão com o plano aéreo, né? O plano mais sutil, né? E ainda com esse Ketu junto aqui de Chandra, poderia realmente ainda causar mais esse efeito. Mas é aquilo que a gente falou. Enquanto tiver a questão egoística, né, é difícil discernir o que é realmente, digamos, positivo, né, e o que não é. Né, porque a pessoas que ficam muito focadas
no objetivo material, né, acaba realmente não passando em branco, né, essas coisas que são mais, que são benesses, né, espirituais, né, Não mas consegue se utilizar, né? porque se todas a maioria, né, dos grahas está em bhavas-kama, a pessoa vai ficar envolvida com isso, né, vai ser difícil para ela sair desse esquema não físico, né? Sempre buscando o prazer. O próprio regente já está ali, né? Então isso realmente deve causar esse efeito. Você vê o regente da terceira está na sétima, o regente da sétima está na 11ª e assim vai, né? Então quer dizer que fica muito intensificado. Mas aí, aquela coisa que eu sempre digo, o fato da pessoa saber das coisas pode mudar o destino dela, né? Não que a pessoa só o fato de saber já muda, né? A pessoa tem que fazer um esforço para isso acontecer, né? Mas se ela faz esse esforço, realmente as coisas começam a acontecer, tá? Não estou dizendo que seja fácil, mas que é possível sim que aconteça, tá? Tem mais coisas aí, ô Daiane? Professor, tem mais um parágrafo aqui, mas aí você comentando isso me fez lembrar do verso do livro aqui, ó, O da qual? contracapa. É bem legal para as pessoas também não perderem, né, o ânimo e a fé de tentar melhorar, né, diante do conhecimento. Eu vou ler aqui porque é bem curtinho. Nenhum destino é imutável. Com dedicação e fé é possível usar o mapa astral a nosso favor. É o que nos ensina a astrologia védica, que vem sendo praticada na Índia há mais de 5.000 anos e que hoje se revela ao alcance de todos. Isso sempre me animou muito, assim, esse trecho aqui. Então, eu É queria ler. verdade, mas você sabe que e realmente vocês são testemunhas vivas, né? São casos de estudo aí vivos, que entenderam que realmente é possível mudar, mas só que é preciso ir muito fundo na questão da consciência, né? Não é uma coisa que só saber e aí esquecer, né? Ele requer uma concentração, né? Assim, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas sensações, tudo que passa pela sua mente, né? Você tem que examinar, né? Porque se você deixa, né? A sua mente começa a tomar decisões por você. Sem você saber, a sua mente toma decisões. Então, não pode deixar a mente solta, né? Deixar largada, tem que ficar cuidando dela, né? Todo o momento para que você consiga fazer essa mudança do destino aí, né? É possível sim, mas não vamos dizer que é fácil, não. Mas é Tem que se possível sim. esforçar muito, né? Muito, Tem que muito. fazer esse esforço colossal. Mas Bom, para finalizar aqui, então. Oi, fala. desculpa, Não, professor. não, não, pode falar. Eraho na 12ª em Vrishaka, com o aspecto de Chandra, dá a você um forte desejo de se libertar. Você deve sentir como se estivesse aprisionada, confinada, algo bastante profundo e oculto, pois está em Vrishaka. Mas indica também emoções vingativas e rancorosas, que guarda e que não costuma expor aos outros. Esta posição favorece assuntos de viagens e peregrinações, principalmente internacionais, além de trabalho em locais de confinamentos como hospitais e prisões, na qual você já está inserida, e pode ser um caminho para começar o desapego que precisa em relação a essa busca desenfreada por seus desejos, desmedida por prazeres, que a 11ª Bhava está indicando. E é isso, Ana professor. trabalha no E olha, hospital? Eu trabalhei por 9 anos no hospital psiquiátrico Hum, e trabalho no sistema prisional há 13 anos, né? Então, eu passei pelo Hospital de Custódia, o antigo manicômio de Franco da Rocha, sou psicóloga, né? uhum. Então, eu fiquei 9 anos lá e atualmente eu trabalho com as unidades prisionais da região metropolitana. Perfeito. Não, a gente agora está estudando os assuntos relacionados com a 12ª Bava, que é essa daqui, e uma das coisas que ele fala é justamente da questão
da reclusão, do confinamento, do isolamento, da hospitalização, do aprisionamento, que são, a gente chama de caracas, né? Ou seja, são assuntos que são regidos pela 12ª bava. Quando tem um graha, papa graha, que é o caso desse aqui, ele causa esse efeito de a pessoa estar relacionada com tais assuntos, né? Existe, como eu estava comentando essas semanas, aqui foi lançado hoje, né, esse vídeo dessa semana, mas uma das coisas que foi comentada ali na aula dessa semana é justamente de que existem no mundo, né, existe essa dualidade, né, que é uma coisa totalmente natural na manifestação da matéria. Agora, se a 12ª, né, é uma bava de confinamento, reclusão, isolamento e tudo, mas existe também outros assuntos, né, que são regidos por essa bava. Agora, dependendo do tipo de sentimento que a pessoa tem, por exemplo, vai para o hospital, como é que ela se sente ali? Dependendo de como é que ela se sente, ela é envolvida por aquele sentimento que está presente ali, né, que é o sentimento de confinamento, de estar isolado, né, de estar constrito, né, numa situação, né, ou então ela tem porque na verdade o que ela precisaria desenvolver é justamente o sentimento de liberdade, né, então quer dizer que se a pessoa ela vê uma coisa, ela desenvolve um resultado, uma manifestação. E se ela sente outra coisa, ela desenvolve outro sentimento. Ela vai fazer meditação, então ela vai para um mosteiro, né? Vai para um ashram, né? Vai para um retiro, né? E aí ela tem outro tipo de manifestação. Mas é uma coisa que depende bastante da percepção que a pessoa tem, do sentimento que ela desenvolve quando ela está envolvida com aquilo. Então, foi brilhante essa questão aí da hospitais, né, e de certa forma, né, aprisionamento. Você vê que é oriundo do Rahu aqui. Sem saber, eu percebi que aquele Rahu ali estava meio complicado, que o dispositor dele está numa situação difícil ali, né? Tá bem complicado ali a situação do Mangal, né? Por isso que ele trouxe essa questão aí. Mas isso quer dizer também, viu, Daiane, que a relação com, por exemplo, médicos, autoridade, não seria muito positiva, tá? Não seria, por quê? Porque ali o Sol, né, rege a questão de autoridades, por exemplo, autoridades médicas, porque essa pessoa teria tido problemas com o pai, percebe? Se ela teve problemas com o pai, depois ela vai ter problemas com autoridades, entende? Então quer dizer que o Súria, ele é o cara de médicos, de autoridades, e aí a pessoa teve problema com o pai e também vai ter problemas com médicos. Vamos Então, ela mais rebelde. vai ser uma complicação, porque você vê, né? O regente da sexta está em conjunção com Súria. Então não há dúvida nenhuma que deve realmente causar toda hora algum tipo de situação ali com médicos, né? Ou autoridades, né, também, né? Mas é isso que nós temos, né? É A, isso, professor. a Ana vai falar alguma coisa? Eu quero agradecer muito, né? Eu estava assim muito ansiosa por esse momento e agradecer demais assim o conhecimento de vocês. Eu estudo a astrologia védica, estudo com a Madhu Cabral e assim a busca por essa consciência, essa questão do esforço que é bem forte. E a questão da mãe, eu só quero dizer que a minha mãe, ela trouxe uma visão para mim desde a infância da questão do altruísmo. Então, esse esforço, esse sacrifício pelo outro, pelo coletivo, a questão do fraterno, isso sempre foi uma constante na minha vida.
E eu fico muito feliz mesmo com essa leitura, e ao mesmo tempo é como se fosse algo assim, quando você fala da questão das prisões, né? Que você faz essa pergunta certeira. Então, o que eu levo nas prisões é uma atividade de sociodrama que se chama Círculos de Liberdade. Então, vocês trouxeram para mim informações de que eu estou no caminho certo. E eu quero agradecer muito. Muito obrigada. Obrigado a você, Ana. Vou dizer para você que o pessoal hoje estava bem light, tá? O pessoal estava generoso. Vamos passar para o próximo, então. Ai, meu Deus. Mas Próxima. não esquece de deixar o seu comentário lá, viu, Ana? Sim, deixarei sim, Mas com foi certeza. interessante essa questão aí da 12ª Bava. O que é interessante realmente para a gente é a confirmação dos fatos, né? O que é interessante porque a gente vai analisar uma coisa, né? Pensar, isso aqui a pessoa pode estar envolvida com alguma coisa relacionada com prisão, com coisa. Aí você pensa, né? Fala, nossa, mas é um verdadeiro absurdo você imaginar um negócio desse. E aí vai ver a pessoa realmente faz isso. Ou seja, a materialização, né, do resultado, como ele vai se manifestar, é que causa perplexidade para a gente, né? Como que ele se manifesta, né? Como é que a realidade vai se materializar através dos códigos que estão aparecendo aqui no mapa, né? Isso que é extraordinário, né? Mas eu vou dizer mais, tá, para você. A questão da mãe aqui, ele é uma coisa bem mais profunda, tá? Ele não é uma coisa assim tão superficial, porque o que que acontece com pessoas que têm o Chandra ali, na sexta, como você, é que existe um aspecto mental, né, no plano do inconsciente ali, ou do subconsciente, que tudo que vai fazer, parece que a mãe fica ali, tipo, como que impedindo, não deixando, então é preciso que a mãe autorize a pessoa a fazer aquilo, percebe? Então existe uma questão que a mãe é uma espécie de obstáculo, percebe? É assim que funciona. Quer dizer, veja só, a pessoa pensa uma coisa da mãe dela e cria essa realidade na cabeça dela, não, a minha mãe ensinou isso para mim. Só que o que realmente está acontecendo é uma outra coisa, percebe? Ou seja, eu vou fazer tal coisa. Não, peraí, por exemplo, eu vou conseguir mais conforto, eu vou conseguir mais prazer. Mas peraí, será que minha mãe vai gostar disso? Será que minha mãe vai deixar isso? Então, quer dizer, veja que ocorre o bloqueio do karaka, ou seja, do assunto que o Rashi rege. Perceba isso. Então, não é uma questão. Porque você vê um graha na sexta, você pensa uma coisa. Automaticamente você pensa em problema. Só que ele tá causando um outro tipo de situação ali. Não é o problema em si, mas é um dos karakas que é o obstáculo. Percebe? Ou seja, a mãe fica com um obstáculo mental para a pessoa, no sentido de obtenção de prazer, por exemplo. Dá para entender um negócio desse? Ou seja, realmente só faria sentido para a pessoa, né, que tem um mapa. Para ninguém mais faz sentido isso. Percebe? Porque essa é a realidade da pessoa, não é a nossa, né? Mas isso é verdadeiro. Acabou a aula, né, Simone? Boa não, tem a da Andréia. Ah, mas ela tá aí? Já tá aí. Ah, chegou, tá. Chegou atrasada, né? Mas vamos lá então, vamos lá. Cadê a Andréia? Deixa eu ver. Andréia é aquela ali, Tá né? vendo pra gente Tá. ir? Boa Deixa eu só, noite. deixa eu só ver uma coisa aqui. Vocês Hum. conseguem me ouvir? Tá ouvindo sim. Ah, bom. Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui que eu tô. Perfeito. É isso, né?
Interessante. Eu já vou adiantar o que eu percebi ali, que é uma influência forte de Rahu, tá? Você vê, se você olhar assim, né, você fala, mas por quê? O Rahu só está aspectando o regente. Aparenta isso, né? A influência de Rahu não seria tão forte, mas é, porque ele está aspectando o regente, mas ele está em conjunção com o dispositor, percebe? Essa pessoa é fortemente influenciada por Rahu, você vai ver. Ela vai mostrar isso pra gente aqui, tá? Por causa do Shani dela que tá na 10ª. Mas vamos lá? Também precisa ver, né? Porque o horário tá meio próximo demais ali da mudança, né? Mas fala, quem que vai fazer o mapa da Andrea? Boa noite, sou eu que vou fazer a leitura do Fala, horóscopo. Eduardo. Então, a Andrea, ela vem buscar o autoconhecimento. Ela pergunta também se vai encontrar uma pessoa, se vai casar ou se deve ficar só mesmo. A análise do mapa foi feita pela Daiane, Simone, a Marina e eu. Ascendente Mácara e regente Shani, exaltado na 10ª Bhava, em Tula. Andréia se mostra uma pessoa bastante racional, calculista, conservadora e com forte senso de responsabilidade. O seu regente Shani, exaltado, indica que veio a esse mundo com o propósito de se desenvolver através do trabalho, da forma como faz as coisas, por meio da disciplina, diligência e do seu senso de responsabilidade. Por ter amadurecido cedo na vida, viu o trabalho como algo primordial e muito importante, se tornando uma trabalhadora incansável. Você terá sempre facilidade em lidar e influenciar as massas e costuma buscar por harmonia e equilíbrio nas funções que desempenha. Entretanto, você mesma pode acabar com isso tudo devido a tantos problemas com o feminino Shukra e o Tikunrahu na 6ª Bhava. Quer comentar, professor? Você já chegou no fio da meada, né? O regente da 10ª tá na 6ª. É uma situação diferente da outra que tinha o Chandra na 6ª também, né? Porque aqui você acertou no sentido de que mulheres, né, vão ser problemas, os maiores desafetos, né, da Andrea sempre vão ser mulheres, né? Mas você vê, né, a questão do regente da 6ª, aliás, da 10ª, né, estar na 6ª, realmente deve também causar muitas adversidades, muitos problemas também, né? Ou seja, a pessoa deve lidar com muitos problemas. Mas você sabe que é uma coisa que eu vejo nessas pessoas que têm o regente o Rahu, né? Na verdade, o Rahu, o Shani, né, na 10ª. É interessante que essa pessoa tenha a capacidade de resolução, né? É como se a pessoa fosse uma espécie de instrumento de equilíbrio de conflitos. Ou seja, a Andrea está sempre resolvendo conflitos, porque a própria presença dela já resolve o conflito. Agora, você vê que o que eu vejo que as pessoas falam, essas pessoas, quando a pessoa sai do local, volta o conflito. A paz só dura enquanto a pessoa estiver no local. Quando ela saiu do local, começa o conflito de novo. Então, isso é uma realidade na questão, na vida, né, da Andrea. Tá? Isso é uma coisa bastante factível, né? A questão de ela ser um instrumento de resolução de conflitos. Né? Então, isso é uma coisa bastante visível, né? Naturalmente, isso já deve se manifestar fortemente, né? Isso já deve acontecer de uma forma bastante visível, né? Na vida dela, né? Ou seja, o caso aqui é a busca pelo equilíbrio. Com certeza ela faz isso, e se ela não tem consciência, é bom que ela traga para a consciência dela, né? Ou seja, o que ela veio fazer? Buscar o equilíbrio, buscar a harmonia, né? É isso que ela tem que fazer, né?
E se não está consciente, é bom que traga, né, para a consciência. Você vê que aquele Chandra ali não vai facilitar as coisas para ela, né? Mas continua, o Eduardo. Tá bom. Então, o aspecto de Budi, da quarta bhava, em Shani, indica que ela trouxe questões da infância para a forma como ela age no mundo. Interiormente, algum sentimento residual relacionado à mãe ou à família da mãe que fez se sentir injustiçada dentro de sua casa e que acabou repercutindo em suas ações, na busca por justiça e que a fazem estar o tempo todo intermediando conflitos. Então, o Budi, na quarta bhava de Mesha, recebe também um aspecto de Shani e de Ketu, problemas no lar. Assumiu responsabilidades logo cedo na infância. A vida familiar foi de restrições e traumas. Constantemente, deve ter sentido que lhe eram negadas suas iniciativas e vontades quando criança. Seu intelecto ficou preso na infância, que foi restringida. Budi, sendo regente da sexta bhava, onde tem Shukra e Rahu, mostra que afetaram o seu lado feminino e afetivo e abalaram sua autoconfiança e autoestima. Posso continuar, professor? Você quer fazer algum Por comentário? favor, pode continuar. Chandra e Guru, na Bhava 11 de Vrishka, recebendo o aspecto de Surya e Mangal. Apesar de Chandra estar em Purnima e ter força, muita força e direcionamento, ela está debilitada, o que deixa sua mente muito instável e voltada para questões materiais e também indica conflitos com a mãe. Suas emoções são densas e profundas, e você absorve facilmente a energia das pessoas e do ambiente, se tornando muito irritadiça. Guarda muitos ressentimentos e mágoas de situações difíceis vividas no lar. Possivelmente viu isso na relação do pai com a sua mãe. Sentimentos de inveja e cobiça também podem se manifestar aqui. Um padrão complexo observado no seu mapa é a necessidade de realizar os seus desejos pessoais a qualquer custo, pois acredita que terá o reconhecimento e afeto através das conquistas. Os indicados resquícios emocionais foram absorvidos emocionalmente por Andrea e, por consequência, impactaram duramente a sua capacidade de se relacionar afetivamente e também em trabalhos de grupo. Você trabalha muito bem, mas a mente não descansa, pois tende sempre a causar intrigas e pode atrasar o interesse do coletivo. Chandra Nitya, como regente da bhava de relacionamentos. Então, Chandra Nitya, que rege a bhava 7, na bhava dos desejos, mostra que você tem o foco de interesse nos relacionamentos. Acha que alguém de fora vai vir e apaziguar o conflito emocional interno e preencher o vazio em relação às questões familiares. O caminho mais adequado aqui é desenvolver a autorresponsabilidade. Só você é capaz de atender a seus anseios. Não delegue isso a ninguém, pois isso irá se frustrar e só assim poderá ter uma relação harmoniosa, pois não é justo esperar que outra pessoa seja responsável pela sua felicidade. Busque desenvolver sua autoestima, amor próprio. Afinal, como esperar que o outro nos ame sem nem ao menos nós mesmos não formos capazes de nos amar? Precisa também se atentar a certas manipulações que faz em prol dos próprios benefícios, mas se esquecendo do interesse coletivo, pois sempre que conseguir realizar seus desejos, a sensação de perda e falta irá se manifestar, o que é indicado pela posição de Guru, regente da 12ª bhava. Tá, Horácio? Não, pode prosseguir, Eduardo. Então, Surya Komangal, na bhava 5 de Vrishpa, recebendo o aspecto de Chandra e Guru. Mostra conflitos e agressividade com o pai. Suas iniciativas ficam centradas nos seus próprios prazeres, no orgulho e na vaidade, na busca por confortos e segurança, pois acha que obterá reconhecimento do pai e preencherá o vazio afetivo.
Também será rebelde, argumentativa, teimosa, e inconscientemente passará para os filhos os mesmos valores que absorveu. Mas a partir do momento que se voltar para aquilo que seu eu interior verdadeiramente busca, trará grande expansão de consciência, avançando em sua espiritualidade. Rahu e Shukra na sexta bhava em Mituna. Os rashis regidos por Shukra foram duramente atingidos. O complexo mental, na bhava 5, do comportamento durão e agressivo do pai, massacrou os karakas do que é ser feminino. Seu feminino também foi afetado na sua forma de agir pela frieza de Shani. Os regentes dos dois rashis mencionados estão em bhava Dushtana, na bhava de problemas, reforçando o impacto em tudo que remete ao feminino. Ou seja, você tem problema em dar e receber o afeto, problema com mulheres, e pode enxergar a mulheres como suas inimigas diretas. Esse problema pode ter se originado no lar, onde teve dificuldades no relacionamento com as mulheres da sua família. A partir de então, você pode ter carregado um sentimento maléfico em relação a elas. Portanto, também impactou o seu próprio lado feminino. Comentar, Horácio? Não, prossegue, prossegue. Então, agora a gente tem algumas polarizações, resumindo tudo que a gente comentou, né? Então, Andréia, você precisa suavizar e buscar ficar menos armada e para atrair a harmonia e as pessoas por meio de uma atitude mais branda. Desenvolver o feminino em você, ser afetuosa e gentil, delicada, acolhedora, potencializar o seu regente Shani, o senhor do karma, minimizando os problemas e obstáculos, e transformar a sua forma de enxergar as coisas. Andréia, aprenda sobre o que é perdão, coloque em prática. Entenda que não há vítimas e nem vilões. Você teve exatamente as pessoas que precisou ter em sua vida para desenrolar o seu karma. Os desafios são oportunidades para transmutarmos nossos sentimentos e modo de agir. Pode sentir que tem facilidade em trabalhar como conciliadora e mediadora de causas envolvendo abusos relacionados ao feminino. Isso lhe é algo natural e pode ser masterizado em você primeiro e passado adiante. Deve buscar trabalhar o medo em relação a tudo que envolve o feminino. Reconciliar-se com esse lado internamente. Busque o autocuidado, ter uma vida mais equilibrada e harmônica ao seu lado feminino. Busque se autoconhecer e com isso ganhará estabilidade mental. Entrar em contato com essas mágoas e emoções tóxicas que carrega, polarizar o negativo, sempre com um sentimento inverso e positivo. Aprender a perdoar e a gerenciar bem, em se autorresponsabilizar pelos sentimentos. Considerar fazer o melhor não só para si, como para todos à sua volta, visando a felicidade coletiva nas ações que você vier a empreender. Deve exercitar a generosidade com os outros e o espírito de fraternidade. Doar o seu serviço de boa vontade, sem esperar retorno ou méritos por isso. Não confundir os desejos irrefreados como suas necessidades. Deve desenvolver gratidão diária pelo que já se conquistou hoje. Gostaria de comentar, professor? Uma coisa, Eduardo, que ela perguntou sobre a questão de relacionamento, porque o regente da sétima está recebendo um aspecto de mangal, né? Então isso caracteriza um mangalique. Mas só que tem uma coisa que é interessante, que eu notei, que o guru, estando em conjunção, ele causa um efeito Gaja-Keshari, além de ele aspectar a própria sétima. O que quer dizer isso? Que a pessoa vai realmente ter problema, porque a pessoa, como você comentou, né, é uma pessoa que se irrita com muita facilidade, né, então ela briga muito fácil, né, com as pessoas e guarda rancor disso.
Agora, você sabe que mesmo assim, a pessoa, toda vez que ela teve relacionamento, porque que o relacionamento tem a tendência a durar pouco, mas toda vez que a pessoa teve relacionamento, você vê que houve prosperidade. Então, se a pessoa ela quer ter prosperidade, ela precisa frear aquela questão da agressividade e da raiva e do rancor, do ressentimento. É como você disse, a chave está no perdão. A pessoa precisa aprender a perdoar, porque enquanto não conseguir, não vai prosseguir, não vai ser bem sucedida nesse setor do relacionamento, porque o relacionamento instantaneamente significa prosperidade, mas a própria pessoa vai lá e desmonta o aspecto de paz, né, do relacionamento, né? Então, e acaba com a prosperidade, percebe? Quer dizer que você comentou uma coisa interessante. Em vez de a pessoa ficar responsabilizando os outros, a própria pessoa tem que assumir isso, né? E parar de fazer isso. Aí vai começar a prosperar muito, né? Com o relacionamento, né? Mas depende, né? Desse perdão, do desenvolvimento do perdão, né? Enquanto não desenvolver perdão, vai continuar com problemas no relacionamento, porque ele está conectado, né? Um sentimento está sabotando o outro, né? Mas é isso que nós Sim, temos, né, Eduardo? sim, é isso. E outro sentimento também que foi comentado, professor, é o perdão e a gratidão também, porque a Lua, ali na 11ª bava, vai deixar, Nietzsche, né? Deixa ela com os desejos muito irrefreáveis, né? Sim, você falou outra coisa interessante, né? Porque foi perguntado, eu não sei se foi essa semana, foi esses dias aí, sobre a questão de ingratidão ou gratidão, né? Acho que foi essa semana que a gente falou sobre isso. E quando os Shubhagrahas não ocupam Bhavaskendra, no caso aqui nós temos um, né, que é o Budi, mas esses dois principais aqui, né, o Shukra e o Guru, quando eles não ocupam Kendras, a tendência é ir reduzindo esse aspecto não o aspecto da gratidão, mas sim o aspecto da generosidade, percebe? Então, portanto, se a pessoa ela não consegue agir de forma incondicional, generosamente, complica também a situação dela. Tá? Então, é preciso também, esse é um outro aspecto, né, que precisa desenvolver, né? Mas eu diria que aquele outro está na frente. Tá? Aquele outro do O perdão, ele é a perdão, né? chave de tudo aqui, ele que está travando tudo, né? No momento em que a pessoa destravou isso, começa a realmente desenvolver, entender o que que é isso, né? Entender o que que é esse sentimento, aí começa realmente a prosperar, né? Vai ser instantâneo, né? Ou seja, a raiva, o ressentimento, o rancor não deixa a pessoa ir para frente. Isso aqui está bem visível aqui, né? Sim, sim. É bem interessante essa questão de você pegar um sentimento e trabalhar ele até o fim, né, professor? Porque se você focar em várias coisas, você acaba que não consegue resolver nenhuma, né? Então, Não, se foca não. só no perdão, Isso. e começa com isso, já é excelente. Assim, eu lembro até hoje quando você falou para mim trabalhar a gratidão, assim, já tem vários anos isso. E eu fiquei focando naquilo. E até hoje eu trabalho isso, porque parece que nunca acaba, sabe? A gente sempre se vê com alguma questão ali que pega, né? Então, até hoje, às vezes, quando eu me pego reclamando de alguma coisa, opa, peraí, tem que agradecer, porque olha o tanto de coisa que eu tenho, não vou reclamar disso aqui, né? Então, isso é muito interessante. Perfeito. É isso, né? A André vai falar alguma coisa? Ô, professor, antes, Oi. antes só da Andrea falar, que você tinha comentado do Raho, né? Que ele tá muito importante aí. A gente até citou ali no texto a questão da inveja. Eu queria saber se confirma, porque ele aspecta também o regente dela, né? Ele tá ali com Shukra. E não sei, quando a gente estava fazendo essa leitura desse mapa, e até pela anamnese dela, eu senti uma questão de inveja envolvida, sabe? Uhum. E eu É, queria confirmar. sim, sim. Não há dúvida nenhuma. Quando o Rahu está na sexta, né? A pessoa vai ter inimigos ocultos.
né? Pessoas que, né, abraça, beija, mas sabe como é que é, né? Esfaqueia pelas costas. Quer dizer, mas você sabe que isso aí é uma coisa reflexiva, né? Ou seja, é preciso verificar se a gente também não tem isso, né? Porque é natural que se você tem uma coisa, você vai ser atacado por aquilo que você tem, né? Ou seja, você vai ter que experimentar aquilo que você tem. Apesar de que as pessoas naturalmente, né? Precisa de uma sinceridade absurda, né? Para chegar nesse ponto, né? De reconhecer, de reconhecer que você é assim, né? Aí você entendendo que essa é a sua natureza, você vai minimizando, porque também não faz bem isso, né? Ou seja, ser atacada por inimigos ocultos, né? Quer dizer que a pessoa vai ter inimigos sempre na área do trabalho, né? Sempre o trabalho vai ser permeado por esse tipo de situação, assim como já havia sido na escola, né? Quer dizer que a pessoa vai ser atacada, foi atacada na escola e depois vai ser atacada no trabalho, né? Por esse tipo de situação. Por quê? Porque a pessoa não melhorou ainda esse aspecto nela também, né? Fazendo isso, você vai ver que vai reduzir drasticamente também o efeito de Rao, porque o efeito de Rao aqui é forte, tá? Não há dúvida quanto a isso. Mas Professor, Uma outra coisa que pode a gente comentar, estava né? conversando até na análise que a gente fez essa semana, que vai ser da semana que vem, sobre quem tem o regente aí na 10ª, né? não, isso Que a daí é uma coisa pessoa, importante também, Daiane, porque as escrituras comentam que essas pessoas, elas são afortunadas, tá? Pessoas que têm o regente na 9ª ou na 10ª são pessoas afortunadas. Só que aqui, o regente da 10ª está na 6ª, aí já tira um pouco disso, né? Porque você vê, aqui ele causa o efeito, tem uma conjunção, né, que eles chamam de Sasha Mahapurusha aqui, né? Ou seja, essa pessoa é uma grande personalidade. Pessoas assim, elas nascem já sabendo que tem que fazer coisas grandes. É um instinto natural, assim, eu vim para fazer coisa grande. Só que o que a pessoa tem que entender? Que a grandeza, ela não é externa, né? Ou seja, a pessoa não faz nada lá fora. Ela primeiro tem que fazer coisas dentro dela, né? Que no caso, o Eduardo já disse bem, é o perdão. Começa ali. Se conseguir atingir o sentimento do perdão, aí você vai ver que a pessoa vai mostrar o quanto afortunada ela é, né? Por ter o regente na 10ª, né? A pessoa é capaz de realizar grandes eventos mesmo, grandes coisas mesmo para o público, né? Mas isso. é E a preciso gente que... tinha até comentado, professor, porque a pessoa ela tem o foco muito forte no trabalho. E às vezes é uma perspectiva aí diferente, essa ressignificação da palavra trabalho, porque às vezes a pessoa acha que trabalho é só aquilo que ela é remunerada. E aí nessa barra a gente não está falando só de trabalho, a gente está falando de ação, da forma de agir. Então, no seu dia a dia, tudo que você faça é um trabalho e ele deve ser feito da melhor forma possível. Então, isso tira um pouco desse peso, desse foco, que você acha que tudo ali no trabalho e passa a colocar um foco como esse desenvolvimento que o professor estava comentando, da forma como você age, do que você sente ali quando você está fazendo as coisas do dia a dia. Que a espiritualidade ela tem que estar nessas ações, em todas as ações que a gente pratica, né? Perfeito, Daine. Você sabe que uma coisa que me ocorreu, eu tô lembrando de uma pessoa que eu vi um mapa meio parecido com esse. Porque veja só uma coisa interessante. Tudo bem que Chandra está debilitado aqui, está fragilizado, tá? Isso aí é certo. Mas o Guru aqui, nessa posição, ele causa o efeito de maestria nos assuntos relacionados ao Vrishaka, tá? Quer dizer, ele tem fragilidade aqui, mas ele tem uma força grande aqui. Quer dizer que se a pessoa realmente ela começa a ativar isso, automaticamente vai ajudar muito a pessoa nas ações dela, porque ela vai se tornar uma mestra, nesse caso, de percepção de energia externa, das emoções externas,
né? E aí sim vai conseguir o efeito da paz que está tentando aqui. Porque aqui não tem paz interna, né? A paz ela só está externa, não está internalizado. Então tem que ter primeiro a internalização para depois manifestar do ponto de vista, como você disse, das ações da pessoa. Se não está internalizado, não vai ser. A pessoa só vai querer ficar tentando fazer, mas ela mesma não consegue aquilo que ela está tentando fazer. Né? É tipo, faz o que eu estou mandando você fazer, mas eu mesmo não faço. Né? Então tem que conseguir alcançar esse perdão aqui que está descrito aqui. Senão não vai para frente mesmo. Você ia falar o quê? Oi? Esse guru aí na 11, ele ameniza um pouco as questões do Chandra Nitya? Sim, porque tem um Gajakeshari, né? É uma posição boa, né? Que ele está ali, né? Realmente não é uma situação adversa, né? Apesar de tem um efeito que ele conhece, que ele chama de o fato, né? Dele reger essa e essa bhava, né? Que não são bhavas benéficas, reduz um pouco. Mas o Gajakeshari é uma conjunção muito comentada, né, pelos mestres. Essa conjunção, quem tem o Gajakeshari é uma bênção e tanto, né? Por quê? O fator principal do ser humano é a mente humana. Se ele está em conjunção com o guru, a pessoa está com tudo. Né? Ou seja, a possibilidade de transformação, de superação, ela é enorme. Porque imagine, se não tivesse numa situação dessa com um Shakata Yoga, ia ser muito difícil, né? Ia ser muito complicado, né? As chances, elas praticamente seriam nulas, né? De a pessoa superar. Mas nessa Então posição, dá tipo uma positividade para a mente dela também, né? não, o guru, é o que eu estou falando aqui, o guru se aspectar Chandra, né? Ou está em conjunção com o Chandra, ou então aspectar o regente, isso aí é uma benesse extraordinária, né? Não é E tá aspectando Lagna também, né? tem uma positividade grande aqui, né? Mas é isso que nós temos, né? O professor, O Eduardo ia falar, fala. são duas coisas. O Keto ali, o que ele vai causar, além daquilo que foi comentado, de que se ela ficar, né, sempre focando É, somente nos próprios interesses, vai gerar perdas. Mas o que você acha que causa, hein? o Quieto ali está naquela situação de Gamdamta, né? Ele está a 2 graus e 33, ele está ainda no início ali. Então ele vai afetar um pouco, vai ser um pouco afetado ali, né? Mas eu não sei se ele vai afetar tanto essa pessoa aqui, viu? Provavelmente ele deve ser mais a questão de aspecto na quarta bava dele, tá? Que vai causar o efeito dele mesmo, deve ser visível Questão ali. dos traumas, né, que a gente É, comentou, deve traumas ser, familiares. ele deve ter jogado a força dele tudo para cá. Tá. Porque esse Graha aqui, ele está apontando uma coisa que, digamos, a criança, né? A criança na escola, né? A criança no ambiente familiar, né? Ele deve estar apontando esse tipo de coisa que é aquele tipo de coisa que a gente sempre fala que merece uma análise mais profunda, né? Para a gente Sim, entender o que é que ele está realmente fazendo ali, né? A conexão do sim. Keto com ele, né? E aproveitando essa posição do Budi aí, essa criança, como ele rege a cesta, pode ter sido a origem do problema com o feminino, né? Que é a questão com o Rahu aí. E aí, inconscientemente, ela tem medo dos caracas do feminino. E isso é interessante trazer para a consciência isso, porque quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente traz isso para a nossa realidade, né? Se eu tenho medo de ficar pobre, né? Eu sempre vou ser pobre. Aquilo que você comentou até na última aula de segunda-feira, se o pessoal quiser assistir, é o medo da pobreza. Mas a pessoa sempre vai manifestar aquilo, porque ela vive no sentimento do medo. Então, da mesma forma, Foi a questão da escassez, né? E da abundância, não foi? exatamente. Isso, são sentimentos E, antagônicos, né? e sim, e aí você acha que isso transplanta para cá essa questão do medo
dos cáracas do feminino, talvez abusos sofridos por mulheres que ela possa ter, né, recebido, algumas É coisas aquela assim. coisa, né, que é o que a gente sempre fala, a gente não adivinha nada aqui, né? A gente se baseia nos caracas, né? Agora, o que é interessante é conversar com a pessoa antes, né, para entender a questão. Aí você vai ver a materialização do efeito do resultado do caraca do Graha, né? É difícil, esse negócio de ficar adivinhando não é muito a nossa Sim, praia, né? A gente não sim, adivinha nada, a gente chega à conclusão por uma questão de eliminação, né? A gente vai vendo que realmente só é possível ele fazer aquilo naquela posição, né? sim. Agora, se a gente É, não estudar o caso aqui, vai ser difícil entender o que realmente está acontecendo, né? uhum. Então, Sim. deixar isso para a Andrea mesmo, para ela Sim, refletir sim. aí É, algum medo em você relação a sabe que isso. isso daí, Eduardo, tem uma coisa que é interessante, que você falou um monte de coisa com um objetivo, tá? Mas muitas vezes a pessoa entende outra coisa, que não é aquilo que você queria explicar, tá? Mas aí já não está mais dentro do teu alcance, né? Porque a pessoa vai ter uma interpretação de acordo com o paradigma que ela já tem ali, né? Então, nós temos que fazer a nossa parte e dali para frente, né, deixar aquela ênfase que você deixou, né? Qual é a polarização que você tem que fazer? Então, é só isso que a pessoa tem que prestar atenção. O que que ela tem que polarizar, né? O que que ela tem que inverter e tornar positivo, né? Tá bom. E aí, a Andrea quer comentar alguma coisa, quer perguntar Sim, algo? Fica à vontade, Andrea. primeiramente eu gostaria de agradecer muito. Hoje é dia 24 de maio, né? Amanhã, dia 25, é meu aniversário. Então, foi um presente para mim. Eu tenho muita gratidão, honra e respeito pelo seu trabalho, professor, por todos vocês, né? Eu fiquei imensamente feliz quando a Simone entrou em contato comigo, porque é uma realização assim de um sonho. Eu estudo assim pelo YouTube, eu tenho noções, mas não algo aprofundado desse nível, tá? Em primeiro lugar, sobre a infância, né, que ele falou. Minha mãe permitiu que eu sofresse abuso sexual tanto pelo meu avô, pai dela, quanto pelo meu pai, né? Então a questão com mulher, né? Então é uma quebra de confiança muito grande. Quando isso aconteceu, eu contei e eu fui invalidada. Questão de conciliação. Sempre fui uma pessoa conciliadora, tem tudo a ver. E eu trabalho, de certa forma, conciliando, porque eu trabalho no financeiro, no setor de contas a receber, né? Então, a maioria é cliente que está inadimplente. Então, eu faço uma conciliação para reaver esses valores, né? A questão do conflito com o pai, né? Assim, tanto meu pai quanto minha mãe são referências muito ruins, infelizmente, perdoe por eu falar isso, né? Minha mãe por ter permitido isso, meu pai por ter feito isso. Então hoje eu não tenho contato com nenhum dos dois, nenhum tipo de contato, né? Eu cortei totalmente. Entre a questão do perdão que ele comentou, o Eduardo, e você também, né? A questão de perdoar mostra rancor, né? Mágoa, raiva, né? A, essa raiva, mágoa ou algo assim que eu possa ter de todas essas dificuldades aí que vem desde a minha infância e passar necessidade material mesmo, assim, de comer, de roupa, de tudo, né? Eu falo assim, às vezes eu olho e falo, caramba, eu cheguei até aqui, sabe? Eu sou muito grata por ter chegado até aqui íntegra. Íntegra que eu digo assim, nunca usei droga, tipo, sabe? Por mais que eu passasse necessidade, nunca peguei nada dos outros, sempre trabalhei. E a análise que ele fez toca em pontos assim muito específicos, como a Daiane falou da questão da inveja. Eu nunca entendi isso. Eu nunca entendia. Todo lugar que eu trabalho, eu sou uma pessoa sociável e eu converso com todo mundo e todo mundo gosta de mim e vem conversar comigo. E aí eu percebia que isso incomodava outras pessoas.
Só que eu não entendia, porque é o meu jeito, é normal. Sempre tive inveja em ambiente de trabalho desde que eu me entendo por gente. E eu nunca entendia por que que isso acontecia, porque na minha cabeça eu falava, cara, não tô fazendo mal pra ninguém, por que que as pessoas têm inveja de mim? Tipo, eu não tenho nada assim, eu sou uma pessoa normal. Então, só para dar um feedback para vocês, faz muito sentido. Isso aí que você falou tem explicação, tá? Mas nós não vamos fazer essa explicação aqui agora. Mas o que eu achei interessante é que o Uraho realmente representa o avô. É, Esse é uma coisa interessante, né? Porque o Uraho aqui, em conjunção com o Shukra, aspectando a segunda e também o Shani. Então, é aquela coisa que a gente estava falando, né? É, Sim. é extraordinário como os Grahas vão fazer, criar a realidade, e não é por aquilo que a gente está pensando. Porque seria um verdadeiro absurdo você dizer para o seu avô fez isso com você. Você entendeu? O quanto é difícil, né, você fazer um tipo de previsão dessa, né? Teria que ter realmente uma bola de cristal. Mas aqui ele indica isso porque o Uraho representa o avô. Você vê que é uma coisa extraordinária. E essa influência, como eu disse, é tão forte que ela deve ter muitos traços parecidos com os do avô, por incrível que pareça. Ou seja, a relação que houve com o avô criou uma faceta no comportamento dela. Percebe? É algo. É assim, tá? Desculpa, a gente é analítico, né? A gente não tem nada assim, não é nada pessoal, né? Mas é uma questão analítica realmente para a gente entender que, como eu sempre digo, não há nada que aconteça no mundo real, no mundo da matéria, que não esteja descrito no mapa. Tudo é uma projeção da nossa mente, é uma projeção do nosso karma, tá? Só é isso então, né, que nós temos. Uma Ah, coisa, não... hein, Horácio? Oi? Uma coisa aí que eu acho que ajudaria também é essa questão de ela. A gente é normal, como ser humano, achar que os outros estão fazendo coisas com a gente, né? Sim, Colocar, né, a responsabilidade do que acontece com a gente nos outros, né? Mas a partir do momento que você vê toda a manifestação desses planetas todos no nosso mapa, a gente entender que isso tudo está acontecendo para a gente vivenciar uma necessidade que a gente veio passar nessa vida, e não é culpa do seu pai, do seu avô ou da sua mãe, mas eles estão aqui para manifestar uma coisa que você precisa vivenciar, entendeu? A partir desse momento, eu acho que você gira uma chavinha na sua cabeça para não cultivar esses sentimentos, essas mágoas, e ter o perdão ali, porque faz toda a diferença. Se você continuar culpando seu pai e sua mãe por tudo aquilo que você vivencia, você não consegue se responsabilizar por aquilo que você tem que mudar na sua vida, né? não pelo que eu vivencio, mas assim pelas consequências dos atos dele ao longo da minha vida, entendeu? Mas é Coisas que difícil, eu né? tenho É que hoje. assim, Andréia, o que a Simone quer dizer é que você não pode se enxergar apenas como a Andréia dessa existência. Você Hum, é muito mais que isso. E você já plantou muita coisa lá atrás e que você teve que colher nessa existência. Por isso que a ah, gente fala, não há vítimas e nem vilões. E a aham, responsabilidade é sempre nossa. Você pode Sim. não ter consciência disso, mas uhum. ninguém tem nada mais, nada menos do que merece. É isso que ela quer dizer, entendeu? Ah, tá, entendi. verdadeiro, muito verdadeiro. É, É assim, tá? a, a- eu queria comentar também Fala, depois, fala, fala, Eduardo, fala, professor. fala, pode É, falar. porque assim, a gente é verdade isso, né, que está sendo comentado, mas é claro, a gente entende que o que você trouxe aqui exige muita coragem para abrir isso aqui num espaço como esse. A gente acolhe com muito carinho. E se eu pudesse te sugerir algo, eventualmente, se você tivesse aberto também, né, a trabalhar
emoções, porque como são traumas muito profundos, provavelmente eles estão guardados no seu corpo, né? Então, fazer algum tratamento, algum trabalho com terapias energéticas, coisas que vão acessar aonde que está o trauma no seu corpo, claro, com terapeutas profissionais que, né, que têm habilidade e capacidade para fazer isso, porque com certeza você vai acessar essa raiva, de onde que está vindo isso, e poder liberar isso, que vai, inclusive, destravar as questões que você trouxe aqui, né? Procura aqui, né? Legal, Mas verdade. deseja, Andréia, deseja e busca sempre sobre perdão, igual o professor falou, entender, pesquisa. Sempre que você ouvir a palavra perdão, liga a anteninha e vai atrás. Porque realmente, quando você tiver um entendimento maior dessa palavra, do que isso significa, sabe, a questão da aceitação também, você vai colher bons frutos disso. E, E assim, a André, gente ó, fica, a gente fica meio às vezes constrangido, igual o professor falou, vocês foram bonzinhos na primeira, e tal, porque é muita pancada mesmo. Só que a gente entende e a gente também levou e ainda leva muita pancada. E a gente entende que a gente não cresce se a gente não souber a verdade. Então, É, assim, às vezes a gente fica meio assim, putz, é uma pessoa que está ali do outro lado, né? Mas a gente também a gente tem um propósito maior, que é se você está aqui, você tem o mérito de ter sido selecionado, de receber essa análise, o professor tem uma bagagem imensa e uma sensibilidade assim fora do normal para enxergar as coisas aqui. Então, assim, é aproveitar essa oportunidade mesmo, é não fazer para ninguém olhar para ver se é bonito ou se é feio, é para ser útil mesmo para você melhorar. Essa é a nossa intenção. e Andrea, sobre isso que eu falei, me lembrei o nome aqui, chama Core Energetics. Procura sobre terapia Core Energetics, tá? Se você tiver tá, interesse. tá bem. Vou dizer uma coisa para você. Isso continuar, né, com essa memória, com essa lembrança e os resíduos emocionais que são oriundos desse fato, é uma coisa que tudo bem, né? Você vai contar para alguém, a pessoa vai, não, você está certa, você tem que manter esse sentimento sim, porque isso não é certo, né? E não sei o quê, não fizeram, não é certo e tudo. Aí você vai, né, continuar com isso. Só que a grandiosidade do ser humano, assim, para você se tornar uma super-humana, é justamente você superar isso desenvolvendo perdão. Aí você vai ser uma super-humana. Porque senão você vai ser mais uma humana que não consegue perdoar. Que aconteceu uma coisa com você, né? E o culpado são as pessoas. Mas comparando, quem é maior? Uma pessoa que guarda o rancor, né? Ou uma pessoa que perdoou isso daí? Essa é a questão. Né? O que vai ser pesado lá no fim é isso, tá? Se você teve grandeza, porque até então, até antes de hoje, você tinha uma desculpa, mas a partir daqui, de hoje, você não tem mais. Entendeu? Aí já muda totalmente de figura, tá? Eu estou falando isso porque vai chegar um momento em que você vai ser pesada, você vai... Bom, vamos ver. Você sabia, Andréia, mas mesmo assim você continuou. Né? E aí você chegava lá e falava assim, não, você não sabia, vai, André, tudo bem, já que você não sabia, nós vamos dar um desconto para você, tá? Mas daqui para frente você não pode mais fazer isso. Você não pode mais usar essa desculpa de não sabia, por isso que eu estava fazendo. Tá? Então, a sua responsabilidade daqui para frente aumentou. Mas, de toda forma, o grupo está aí, né? Pode te ajudar bastante, tá? Obrigada, gente. Nossa, Então, não né? tenho palavras para descrever. Pode mudar a sua vida. Não esquece, então, de deixar o comentário depois que a gente desligar a live aqui, tá legal? Tá bom. Pessoal, então, muito obrigado. Segunda-feira nós temos a nossa live com previsões e também a nossa aula do nível 5, tá? Uma aula mais avançada. Se vocês quiserem acompanhar, então, vai receber o link lá no grupo, tá legal?
Pessoal, então é isso. Muito obrigado e boa noite para todo mundo. Até mais. Boa noite. Obrigada.